Boa noite, pessoal. Estão todos me ouvindo? Sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos hoje para a nossa 8ª aula, a aula de língua portuguesa. Vamos tratar do assunto, continuar tratando do assunto de literatura portuguesa. Eu acredito que todos já me conhecem, mas como é de praxe, vou me apresentar. Sou a professora e coordenadora do Polo Unicel Parque do Carmo. É uma grande alegria estar com vocês aqui novamente. Sejam todos muito bem-vindos. Antes de iniciarmos, como já é de costume, passarei algumas informações importantes para todos que estão presentes. As aulas estão sendo gravadas e, assim que possível, serão disponibilizadas para os participantes da aula e quem já se inscreveu no nosso canal no YouTube. O nosso canal, @Unipolos. Quem se inscreveu tem recebido as notificações das aulas disponíveis e, como em todas as outras, vocês continuarão recebendo. Além das aulas que nós estamos gravando esse ano, também tem algumas aulas bem bacanas que vale a pena vocês assistirem. Com certeza ajudarão aí nessa trajetória de preparação para o vestibular. Também informamos que essa é uma ação voluntária, tá? Os polos envolvidos são esses que vocês estão vendo aqui na nossa apresentação, né? Todos os polos envolvidos com essa ação estão mencionados aqui. Também os professores são todos voluntários e é muito importante que vocês saibam e eles estão cientes disso. Para vocês continuarem participando das aulas, é muito importante que vocês fiquem atentos ao nosso grupo de divulgação no WhatsApp, que foi criado exclusivamente para esse fim. Para um melhor aproveitamento da aula, os microfones e as câmeras ficarão fechados. Qualquer dúvida que surgir referente à aula, vocês podem estar colocando no nosso chat. À medida do possível, a gente vai respondendo. As perguntas que forem direcionadas para a professora, nós encaminharemos. Fiquem tranquilos que nós estamos atentos. Hoje nós temos aí alguns parceiros nos ajudando, então está tudo sob controle. Acredito que teremos uma ótima noite, que seja uma noite bem proveitosa para todos nós. Ontem vocês tiveram o prazer de conhecer e hoje eu tenho a imensa alegria de voltar a anunciar que a professora que irá conduzir a nossa aula hoje é a professora Raquel de Oliveira Alves. A professora Raquel, ela é graduada em Letras pela Universidade de São Paulo, é graduada em Biologia pela Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Ela também tem pós-graduação em Ética e Saúde na escola. Atualmente estuda aqui no nosso polo, né, no Unicel Parque do Carmo, na Univesp, então ela vai ser aqui uma parceira de vocês por algum tempo, e a nossa parceira aqui, que tem doado o seu tempo, o seu conhecimento, para estar nos prestigiando aqui com esta aula, que com certeza será maravilhosa. Atualmente, a professora Raquel está atuando como professora coordenadora de gestão pedagógica geral na Escola Estadual Professor Américo Moura. Raquel, desde já a gente gostaria de te agradecer em nome de toda a equipe de Unipolos e em nome de todos os alunos presentes aqui virtualmente, pelo seu voluntariado e por nos doar um pouco do seu tempo e do seu conhecimento. Seja muito bem-vinda, a palavra é sua. Muito boa noite a todos, a todas. Estou aqui mais uma noite com vocês. Espero que essa noite seja bem proveitosa para todos nós. Gostaria de desfazer algumas... Ontem eu dormi e Camões veio puxar meu pé, porque eu deixei de falar algo importante sobre ele. Vou dar uma retomada hoje. Retomarei também um princípio do arcadismo, porque percebi que houve dúvida a respeito do barroco. Então, vou voltar um pouquinho no arcadismo e no barroco para iniciarmos o romantismo no dia de hoje.
Hoje caminhamos até o modernismo, né, para dar tempo amanhã de fazermos algumas atividades. Faço questão, inclusive, que vocês tenham esse contato com essas atividades, para que vocês vejam na prática como isso se aplica dentro do processo do vestibular, tá bem? Podemos iniciar, Degmar? Podemos sim. Então, muito obrigada pela presença de todos vocês. Vamos lá, mas eu inicio falando, eu vou retomar um pouquinho do Camões, porque ontem tratei bastante a respeito dos poemas épicos, mas eu tive um professor na faculdade que sempre dizia que o Camões tinha um pé em cada movimento literário, né? Ele tinha um pezinho no barroco, um pezinho no classicismo e o corpo todinho no humanismo. Porque o Camões começa a tratar do seu processo literário dentro da poesia. O percurso dele é sempre poético, tanto que eu até dei exemplo ontem, né, que a gente até canta lá Renato Russo, falando que o amor é fogo que arde sem se ver, e esse percurso faz parte do percurso lírico do Camões, né? E depois eu enfatizei bastante a questão da parte épica. Verificando as questões que já está compartilhando, Guimar, quando eu trato desse percurso do Camões dentro da poesia lírica, é bem relevante que a gente trate desse processo, porque é um processo também histórico-social. Bom, acho que não está compartilhando. Vou compartilhar. Só um segundo, pessoal, só um segundo mesmo. Bom, quando falava então sobre o Camões, eu trouxe até algum poema dele, mas não enfatizei a questão do... Falei sobre a medida velha dos decassílabos e não enfatizei isso dentro do processo literário dele, dos quartetos e tercetos, né? Quando eu disse que Camões vinha puxar meu pé, com relação a esse Camões lírico, que trata do princípio do amor. Não que dentro do processo da época camoniana ele não trate do amor, né? A questão do amor à pátria, do espírito pátrio. Mas aqui dentro da lírica camoniana, ele trata do princípio do amor, e esse amor é visto de maneira incondicional, é um amor platônico. Então, ele releva muito mais a questão espiritual do que a questão física, porque o amor carnal passa, mas o amor espiritual não, segundo o Platão e segundo o próprio Camões, né? Eu voltei aqui no Camões porque nós vamos ver isso novamente no modernismo, vamos ver isso novamente no romantismo. Então, era bom enfatizar aqui essa questão da lírica e, inclusive, a respeito da estrutura da poesia camoniana, né? Que são os sonetos. Sobre os sonetos, muitos de vocês já conhecem, porque lá, quando somos mais jovens, nós temos acesso aos sonetos do Vinícius de Moraes, por exemplo, que pertence ao nosso modernismo brasileiro. Então, temos também esse contato com o soneto, o formato da métrica, estamos acostumados aos esquemas de rimas. E isso parte lá da literatura camoniana, tá bem? Então, me desculpa Camões, me desculpem vocês por ter não passado essa parte do processo para vocês. Vou voltar também um pouquinho lá na questão do barroco. Aqui é o classicismo ainda, tá bem, pessoal? Aqui trouxe o exemplo do Camões, que é o nome desse soneto é Amor é fogo que arde sem se ver. Quando a gente não tem o título da poesia, nós utilizamos sempre o primeiro verso enquanto título.
Então, quando ele diz o amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, amor que desatina sem doer. Eu gostaria, inclusive, de lembrá-los não, né, de informá-los que certa vez esse mesmo soneto foi cobrado no Enem e a pergunta era se esse soneto era descritivo, era um texto descritivo. E como é um texto racional, porque ele sempre tem essa questão desse verbo de ligação, esse verbo ser, fazendo afirmações, ele está dando como uma receita. Então, o poema era, sim, narrativo descritivo. Foi o critério que o Enem considerou ali para correção naquele momento, tá bem? E, sim, quando ele utiliza sempre esse movimento positivo de afirmar, ele também está fazendo afirmações a respeito de certezas. Então, era isso que o Enem gostaria de cobrar naquele momento. E esse poema é sempre recorrente, acredito que não seja cobrado daqui para frente, porque ele se tornou um clichê de avaliação, né? Foi cobrado de diversas formas, várias vezes, para tratar da métrica, para tratar da estrutura, para tratar da temática, para tratar do momento literário, para tratar do momento histórico. Então, ele já apareceu diversas vezes em diversas avaliações. Bom, minha outra questão com vocês era com relação ao... Eu deixei de compartilhar a tela agora, porque agora é o momento que eu vou falar. Minha outra dívida aqui com vocês é com relação ao barroco e arcadismo. Também acredito que tenha... Eu fiquei pensando depois que ficou um pouco corrido a questão do barroco, inclusive com relação às dúvidas, então eu vou retomar. Peço desculpas do tempo de vocês, mas é muito importante. Bom, a primeira questão, o barroco nasce em decorrência da crise do Renascimento, principalmente por conta das divergências religiosas. Ontem eu falava a respeito do teocentrismo. Então, esse homem que começa a entrar no percurso antropocêntrico, ele começa a se questionar mesmo a respeito das validações divinas. E essa crise existencial humana que gera um novo movimento. Eu até ilustrei para vocês que aqui no Brasil o barroco aparece muito na arte sacra com relação às esculturas e às obras de arte. Não que a obra de arte não seja escultura, me perdoem, mas a gente tem tanto nas artes plásticas quanto nas esculturas. Acho que me expressei melhor. E aí a gente tem esse homem nesse momento existencial. E esse momento existencial está atrelado à questão religiosa. Existe um movimento... eu acho que tem alguém com a câmera aberta, né? Desculpa, com o microfone aberto, é isso? Vamos lá. Então, com relação a essa crise existencial humana, a gente começa a criar um impasse com a igreja. E esse impasse com a igreja é a Igreja Católica. E essas divergências religiosas com o catolicismo e as dificuldades econômicas pelas quais Portugal passava no momento por conta do declínio do comércio de Portugal com o Oriente, porque o Oriente, né, as Índias começam a fazer, aumentar e expandir os negócios com a Inglaterra, gera um conflito social dentro do percurso português. E isso reflete diretamente na literatura, e daí a importância do barroco, tá bem? Existe uma dualidade, então, do homem entre o que é terreno e o que é divino. O homem, né, dentro desse percurso antropocêntrico, se questiona com relação ao teocentrismo anterior
E os questionamentos são representados na literatura através de estratégias de descrição entre pecado e perdão, religiosidade e paganismo, lembrando que esse paganismo não é qualquer paganismo, são as crenças greco-latinas, tá? Nesse mesmo momento histórico está ocorrendo a Contra-Reforma. Então, a Contra-Reforma, quando a igreja tenta resgatar parte do seu poderio, né, depois da Reforma Protestante, então a gente tem um movimento também religioso ocorrendo nesse momento, que também vai respingar lá na literatura. Bom, ontem eu falei um pouquinho a respeito dos autores não, eu só enfatizei o Padre Antônio Vieira, na verdade, né? Mas é importante pensar que nós temos outros autores também nesse percurso, e não somente o Padre Antônio Vieira. Que também eu falei, inclusive, com relação a essa linguagem extremamente formal, mas a linguagem formal do Padre Antônio Vieira também aparece nesses outros. Eu tenho, nesse momento da história, o Gregório de Matos como representante, tanto na literatura brasileira quanto na literatura portuguesa. Então, também deixo meu perdão aqui a Gregório de Matos, que não foi citado no encontro anterior. Tá? Outra coisa que ontem eu falei a respeito do cultismo, falei a respeito do conceptismo, mas eu deixei de falar uma outra questão, porque eu falei um pouquinho sobre a alegoria, e aí às vezes fica um pouco nebuloso se falar sobre alegoria, porque a alegoria dentro da obra barroca se dá a partir de conceitos de figuras de linguagem. Então, se eu puder dar uma dica para vocês, a dica de ouro da vida de vocês é: estudem figuras de linguagem. Estudem figuras de linguagem porque elas aparecem no percurso da literatura e no percurso gramatical, né? Quando nós tratamos dos processos de variação linguística, nós também temos os estudos e a propensão da figura de linguagem aparecendo. E isso aparece muito na literatura barroca, tá bem? Então, a questão da alegoria é sempre atrelada a conceitos e a utilização de figuras de linguagem. Lembrá-los novamente que essa parte eu não tenho, na verdade, tenho no PowerPoint, mas ela está muito densa, porque eu não coloquei em tópicos. O material que eu vou fornecer a vocês vai estar mais compilado e mais organizado, tá? Por isso que eu não estou compartilhando, porque não está um material bom com relação ao barroco e ao arcadismo, tudo bem? Essa parte eu não estou compartilhando com vocês. Daqui a pouquinho, no romantismo, eu vou. Bom, falei sobre o barroco, vou voltar também no arcadismo, que é o nosso próximo percurso literário após o barroco. Ele data da metade do século XVIII. O que eu acredito que eu não tenha falado ontem, que o arcadismo tem relação com a região da Arcádia, que é o sul da Grécia, e essa região tem referência a um semideus chamado Arcas, né, que é filho de Zeus. Então, dentro do arcadismo, dentro desse princípio do arcadismo, a gente continua naquela questão que aparece no barroco, que é o conflito entre o que é simbolicamente cristão e o que é simbolicamente pagão. Tratei ontem a respeito do bucolismo, né, que é a questão de valorizar o campo, valorizar o ambiente pastoril, e isso aparece nas obras tanto brasileiras quanto portuguesas. O que eu preciso enfatizar a respeito do arcadismo? A ascensão do iluminismo, né? O iluminismo, o movimento histórico, pressupõe o racionalismo. Então, o texto é racional. Nesse momento da história, nós estamos num momento de progresso científico, cientificismo. Isso é muito importante dentro da literatura, porque nós paramos com aquela questão de achar as impossibilidades da vida
para tentar, dentro de um percurso antropocêntrico, validar o que é científico, validar o que é humano, validar o que é social. Tá bem? Então, isso também aparece na literatura. A linguagem também é rebuscada dentro do arcadismo. E o momento histórico brasileiro que casa com o arcadismo, que é importante ressaltar, eu estou ressaltando... vocês estão falando sobre apresentação? Eu disse que eu não coloquei a apresentação dessa parte, gente. No material de vocês vai estar disponível, tá? O arcadismo e o barroco, como eu disse, dentro da proposta que eu fiz, eu coloquei em formato de texto, então ficava muita coisa densa. Eu até tenho para mostrar para vocês, mas é importante que eu ressalte os tópicos que eu estou retomando, mas o material vai bonitinho, vai direitinho, tá? Para estudar. Inclusive com as referências. Eu faço referências tanto a bibliografia que é pedagógica, né, que eu tenho acesso enquanto professora, quanto a bibliografia acadêmica, que eu tive acesso lá como acadêmica de letras. Então, dá para vocês consultarem nos dois lugares. Bom, voltando aqui à minha estética arcade, primeiro, na Europa, eu disse que a gente está nesse movimento de crise econômica ainda. E o que acontece com a crise econômica na Europa? Na Europa, Portugal entra em crise, e vocês devem ter se atentado historicamente, quando estudaram essa história, porque culmina na vinda da família real para cá. A família real sai fugindo de Portugal para o Brasil porque está devendo para a coroa inglesa. Portugal começa a fazer uma série de empréstimos depois das grandes navegações, eles não conseguem manter o poder econômico, já deviam para a Espanha lá desde o século XIV, começa a perder mercado dentro do sistema comercial com as Índias, então a gente entende lá com a Índia, com a China, com o Oriente. Portugal fica extremamente endividado, e isso vai refletir na literatura, e essa dívida portuguesa faz com que a família real fuja de Portugal para o Brasil. Então, o momento histórico aqui do arcadismo, que é importante ressaltar, é a vinda da família real para o Brasil. A família real vem, dentro desse período também, a gente tem o movimento do ouro brasileiro. O movimento do ouro no Brasil também é importante lá para o movimento português, porque a exploração do ouro no Brasil, que a família real vem vistoriar de perto, é o que mantém ainda uma corte portuguesa. Isso aparece na literatura, aparece historicamente. Gostaria de lembrá-los que agora, 21 de abril, é feriado, né? Mas não é um feriado qualquer, é dia de Tiradentes, alferes da Inconfidência, e todo o movimento da Inconfidência Mineira gira em torno do arcadismo, inclusive, né? A maior parte dos autores arcades viviam ali na região das Minas Gerais, ou no Espírito Santo, ou na Bahia. Então, os arcades brasileiros estavam por aqui. Lá em Portugal, nós temos o Almeida Garrett, tá bem? Nós temos, para quem teve alguém que pergunta onde vai ter material, dentro do material também eu trato sobre um autor específico, que é o professor Alfredo Bose, que ainda é vivo, né, professor emérito da Universidade de São Paulo, e ele tem uma obra chamada História Concisa da Literatura Brasileira, que ele traz todo esse percurso, né, do humanismo até o modernismo no Brasil, e ele sempre traz com a estética pautada também na literatura portuguesa, e a gente consegue ver esse paralelo entre literatura portuguesa e literatura brasileira. Ontem eu disse a vocês que é difícil, às vezes, desvincular o percurso da literatura brasileira da literatura portuguesa, porque até esse momento da história nós somos reflexo de tudo que acontece em Portugal. Até esse momento não, está um pouquinho mais para frente. O reflexo da literatura brasileira é o reflexo da literatura portuguesa.
E já que vocês estão estudando para vestibular, minha câmera está horrível, né? Vocês estão me vendo verde, azul. Já que vocês estão estudando para o vestibular, é importante também salientar que depois do século XX, o reflexo da literatura africana também é reflexo da literatura brasileira. Então, a gente sempre tem um espelhamento. Portugal reflete o que vem do restante da Europa, tanto que os movimentos literários anteriores surgem na França, na Espanha, na Itália, e vão para Portugal depois. De Portugal vem para o Brasil, e depois de uma parte da história, a literatura africana dos países de expressão portuguesa também refletem a literatura brasileira, tá bem? O modernismo africano é todo reflexo do modernismo brasileiro. Bom, e agora eu vou voltar a compartilhar a tela para essa parte do percurso que nós começamos hoje, que é o romantismo. Fiquem com os corações tranquilos que, juradinho, que a gente compartilha material, a Guimar vai conseguir passar para vocês. Coloco as referências, muitas referências da literatura portuguesa, também tem as suas referências para a literatura brasileira, então dá para dar uma estudada em conjunto, tá bem? E agora vamos para o romantismo. Bom, o romantismo compreende o período entre 1836 e 1881. Digo novamente, data simbólica. Vocês vão ver também que ali até o período de 1881, 1889, vocês vão ter outras escolas literárias convivendo ao mesmo tempo. Então, não foi porque eu coloquei a data errada para as próximas, não. É porque o romantismo tem relação... o romantismo não, o período histórico abre abas para outros percursos da literatura, porque esse homem antropocêntrico, ele começa a se abrir para outras regiões sociais, né? Então, ele é um homem social, ele é um homem cristão, ele é um homem que é político, que pauta a sua questão política na burguesia, né? Estamos entrando no percurso do homem burguês. Nós temos um movimento aqui de revolução industrial também, que também vai passar aqui pelo nosso percurso literário, e diria até, eu acho que com poucas dúvidas, que é o período da literatura que a gente tem mais a expressão do homem enquanto homem social, né? Nós temos esse homem com um retrato do que é a humanidade. Bom, o romantismo nasceu na Europa no final do século XVIII. Então, a gente tem ali no final do século XVIII também a Revolução Francesa. Então, pensem nessa questão. No Brasil, ele começa a se desenvolver no século XIX, um pouquinho depois. E aí a gente tem esse rompimento com o ideal clássico que eu falava até agora, esse ideal clássico greco-romano. A escola romântica, ela é essencialmente burguesa, ela deixa para trás esse ideal de poesia. Então, quando eu tratei agora há pouquinho a respeito de um Camões que se pautava em sonetos, não que não vai existir um soneto aqui, mas as formas poéticas aqui dentro do percurso romântico são diversas. E vocês vão ver que é uma inovação. Nós temos grandes obras da literatura mundial aqui dentro desse percurso, né? Grandes inovações, inclusive sociais, porque nós temos nomes femininos surgindo aqui dentro desse processo romântico, tá? Bom, mas Portugal muito pouco, tá? Dizendo no mundo, em Portugal muito menos. Trato a respeito da burguesia, sobre a questão da... Eu tratei aqui de um verso branco sem rima. Em alguns momentos, a questão da métrica
Desculpa, a métrica não é abandonada, mas a questão da rima é feita em outra estrutura. Enquanto eu tinha lá rimas AB ou ABBA dentro do soneto, aqui eu posso ter rimas, esquemas de versificação até em ABCD. Eu não preciso, não tenho esse compromisso com a rima, mas eu tenho compromisso ainda com a métrica, tá? Entre as características principais, a maior parte das obras, e as mais famosas, mais relevantes, são em prosa. Essas prosas são sentimentais, levam em consideração o pessimismo, o platonismo, a idealização, a fuga da realidade, o egocentrismo e o nacionalismo. Bom, e aí devo dizer que o nacionalismo é o mote principal da primeira geração, porque assim como no Brasil, Portugal também divide o romantismo em 3 gerações. E a primeira geração é a geração ufanista. O ufanismo é aquele sentimento de amor à pátria, aquele amor exacerbado à pátria. Então, essa primeira geração é ufanista também. Remete aos ideais do que é passado, remete aos ideais de uma sociedade que era grandiosa, assim como o Camões fez lá com Vasco da Gama. Aqui no romantismo a gente também tem, inclusive, algumas obras que fazem percursos de histórias de uma família, tratar a questão histórica dentro de um princípio de famílias, né? Assim como as crônicas lá que apareciam no humanismo. Então, primeiro contexto que nós temos dentro do romantismo português é o nacionalismo. Se vocês forem ver o romantismo em outras esferas, o romantismo europeu em geral, o francês, o inglês, também leva em consideração o nacionalismo. Tá? Bom, o romantismo surge depois do arcadismo, ou seja, a família real portuguesa está aqui no Brasil, né? Eles estão abandonados. O sentimento desse homem português é de abandono, a família real os deixou. E a gente tem uma outra parte da família real tentando assumir controle lá em Portugal, né? E ameaças de invasão inglesa. Então, é um homem em conflito ali. Bom, dentro desse contexto histórico, nós temos momentos de transformação econômica, social, política. Estamos vindo da Revolução Francesa, das guerras napoleônicas, a Revolução de 30 e de 48 lá do século XIX. Tá? Bom, o que acontece com esse homem dessa época? É um homem que tem esse ideal nacionalista, porque ele quer manter o seu poder econômico. Esse poder econômico aqui no Brasil está sendo medido através de um pensamento de que se a família real está em outro país para defender os interesses de quem ficou lá em Portugal. A família real está aqui, mas é temporário, logo eles voltam. Então, o nacionalismo está sempre em alta porque eles precisam manter, né? Eu sempre falo a gente, mas eles precisam manter essa questão do acreditar que logo a família real voltará, tudo se restabelecerá, a economia vai melhorar. Então, esse sentimento de ufanismo permeia esse olhar, tá? Bom, o romantismo, o movimento em si, surge na Alemanha, com uma publicação do Goethe, né, do Sofrimento do Jovem Werther. Dentro do percurso romântico português, a gente também não... Só que, assim, o Sofrimento do Jovem Werther, dentro do percurso da nossa literatura, se encaixaria na segunda geração, porque a nossa segunda geração aqui em Portugal é ultrarromântica. Eu fiz um quadro ilustrativo, vai ficar mais fácil de vocês verem na sequência. Mas surge o romantismo na Alemanha, lá com Goethe. O Goethe vai trazer esse ideal que aparece na segunda geração do romantismo português. No restante da Europa, nós temos um percurso também que perpassa pela questão do nacionalismo e também desse ultrarromantismo. Vou explicar
daqui a pouquinho o que é o ultrarromantismo. E antes de falar da questão do ultrarromantismo, eu gostaria de falar um pouquinho a respeito do que é o romantismo, né? Porque a gente confunde, quando você vem de uma cultura escolar, a pessoa é romântica. A pessoa romântica não é aquela que escreve dentro da estética romântica, nacionalista, alfanista. A pessoa romântica é aquela que é extremamente sentimental. E o sentimentalismo aparece na literatura romântica, de alguma forma. O amor exacerbado, a questão do amor não correspondido também aparece. E isso acaba se integrando como característica principal do romantismo. Daí a gente chama tudo de romantismo. Mas o romantismo em si é esse pensamento da racionalidade do homem, da questão do individualismo do homem acima de qualquer coisa. E a gente vê nas obras como isso aparece dentro do romance, do período romântico, né? Esse individualismo, a questão do ideal burguês, nas construções sociais que são, como são tratadas as personagens, né? São personagens que sempre visam, sempre não, né? Em sua grande parte visam conseguir o crescimento da sua família, o crescimento que eu digo é econômico, né? O enriquecimento, mesmo que esse enriquecimento dependa de exploração. E aí eu acredito que o olhar pela exploração também perpasse esse olhar da família real. A família real está aqui no Brasil. Existe um movimento de escravidão, embora no mundo inteiro já se diga que a escravidão não é mais funcional. Portugal resiste com o movimento da escravidão. Estamos dentro desse período, dentro desse percurso. A escravidão ainda existe, então, para quem acredita que a escravidão ainda é benéfica para a sociedade, é benéfica para a economia, é claro que a literatura vai dizer também que a exploração é benéfica, né? Então, é importante fazer essa associação. Dificilmente solicitam nas provas esse percurso dentro somente da literatura portuguesa. Geralmente se traça um paralelo entre literatura portuguesa e entre a literatura brasileira, tá? Sempre um paralelo. Por isso que é importante a gente entender as características do percurso romântico e saber o que acontece na literatura portuguesa e o que acontece na literatura brasileira. Bom, disse que trouxe um quadro ilustrado, né? Ficou mais bonitinho, inclusive. Ó, o romantismo está atrelado lá à instalação da turbulência no governo português, com a vinda da família real vinda para cá. A Inglaterra e a França nos conflitos napoleônicos, né? As transformações políticas e as manifestações que antecederam o romantismo, que estão lá dentro do período do iluminismo, da Revolução Francesa. E a gente tem um marco, né? Por que coloca-se lá um período, 1836, para marcar o início desse romantismo, né? 1825 é o período que a gente começa da transição entre os períodos literários, mas 1830... Deixa eu ver. 1836, estou certo. 1836, a gente tem a publicação de uma obra chamada Camões, do Almeida Garrett. E também tem um nome, né, já sugestivo, porque nós falávamos tanto sobre Camões, e o Camões, o Luís Vaz de Camões, lá dos Lusíadas, ele representa todo o ideal nacionalista do homem português. É o cara que vai lá e fala a respeito do povo português, da sua excelência, do Vasco da Gama enquanto grande navegador e da importância do homem português para todo o resto do mundo. Então ele fala assim, olha, Vasco da Gama
ele descobre outros lugares, ele faz as rotas comerciais, e com isso a gente vai abrindo o comércio, a gente vai abrindo os oceanos. É um homem de muita coragem. E é isso que o Almeida Garrett tenta trazer, a coragem desse homem português novamente, nesse resgate histórico, tá bem? Bom, aqui dentro do quadro do romantismo, nós temos a primeira geração, aqui entre 1825 e 1840, e aí a gente tem uma data marcada, que é a publicação do poema Camões, do Almeida Garrett. Essa primeira geração ainda tem aquele resquício do ideal clássico, mas é um modelo neoclássico que a gente chama, né? E a gente chama atenção também para o Alexandre Herculano. O Alexandre Herculano é outro autor muito importante dentro desse período, porque, para além da poesia, ele traz a questão das narrativas heróicas de pessoas comuns. É como se ele falasse de gente comum, de famílias, né? Alexandre Herculano trata sobre a narrativa histórica. Narrativa histórica não necessariamente de pessoas ditas como relevantes socialmente, de pessoas comuns. Bom, a nossa segunda geração, eu vou fazer um paralelo, inclusive, dessa primeira geração. Eu tenho o Almeida Garrett aqui e o Alexandre Herculano, e eu tenho uma primeira geração brasileira que também faz esses resgates de valores históricos dos heróis. Mas o herói aqui no Brasil é o indígena, né? Então a gente tem lá a publicação do Ijucapirama, do Guarani. É um ideal de heroísmo diferente eu vou dizer que a figura do herói é diferente do herói português, né? Até porque o português não tem ali uma figura tão simbólica. Na verdade tem, né? E eles até recorrem a esses reis, né? Mas alguns reis e alguns santos, inclusive, da Igreja Católica. Mas aqui no Brasil a gente tem o ideal do heroísmo pautado nesse indígena, nesse homem que é tribal. Só que é um tribal também com ideais neoclássicos. Então eu tenho lá, por exemplo, o Guarani, falando de um indígena que salva a vida de uma doce menininha lá, filha de portugueses, que é a Ceci. Mas esse Guarani, ele se vocês perceberem a descrição, ele é praticamente um herói grego. É a mesma coisa que o português está fazendo aqui. Ele está tratando de uma família comum, falando do heroísmo dessa família, e às vezes esse heroísmo é desbravar uma nova terra, viajar numa navegação, e com esse ideal também de salvação, porque ele sai do seu lugar para explorar outros lugares, com o ideal também de salvar o povo daquele lugar, tá? A segunda geração romântica em Portugal é a geração ultrarromântica. E aí, vocês vão ter que estudar, né? Vocês vão estudar essa geração ultrarromântica, e a gente tem aqui entre 1840 e 1860 em Portugal esse homem ultrarromântico. E essa geração é aquela geração que a gente caracteriza por tudo que nós conhecemos, o romântico doce, meloso, ideal do amor perfeito, o amor idealizado, né? E nós temos isso como com esse ideal, nós temos grandes expoentes como o Soares Passos e o Camilo Castelo Branco. O Camilo Castelo Branco também escreve romances históricos, mas ele também trata da questão dos ideais sociais, né? A questão da representação de família, as representações de família sempre com aquela mulher que é a imagem da perfeição, não tem erros nessa família, filhos bem criados, um marido com relações comerciais. Geralmente os conflitos são relacionados a crises econômicas, né? Problemas financeiros, problemas de saúde. E tudo isso vai ser subvertido na próxima escola literária. Vocês vão ver que é a mesma personagem aqui do Camilo Castelo Branco, só que aparece lá no realismo essa família totalmente virada de pernas para o ar. Tá? Então, essa nossa segunda geração é a ultrarromântica.
Eu trouxe um pouquinho mais para frente aqui no PowerPoint um pouquinho sobre as características desse ultrarromantismo, porque ele é pautado lá no Lord Byron, né? E aí que eu gostaria de falar para vocês, historicamente, o que acontece nesse momento da história. Olha o redundante, né? Historicamente, no momento da história. Dentro de outro percurso literário, falando de outra localidade da Europa, eu tenho a publicação de Frankenstein. Frankenstein lá no meio da terceira geração, lá por volta de 1870. E por que isso é relevante aqui? Porque a autora de Frankenstein, a Mary Shelley, ela tem contato com todos esses autores aqui, inclusive do percurso da literatura portuguesa. Ela tem contato, primeiro que ela é amiga íntima do Lord Byron, né? Eles são amigos de frequentarem a casa um do outro, do cara que concilia ultrarromantismo. Mas, para além disso, ela tem contato com todos esses autores. Então, para ela, essa questão da literatura pautada em percurso histórico, né, se tratar sobre heroísmo e família, ela também bebe nessa fonte. Ela também acha extraordinária a escrita da literatura portuguesa. A literatura portuguesa circula pela Europa e tem tem uma excelência em escrita. E ela é muito bem absorvida pela Europa em geral. Não é uma literatura rejeitada, né? A gente não tem esse ideal de a literatura portuguesa está abaixo da literatura francesa ou espanhola. Não, elas estão ali caminhando lado a lado. Então, eu ressalto historicamente que alguns autores que são tidos como famosos depois, mais para frente, bebem dessa fonte, dessa literatura portuguesa, tá? Então, ela é muito importante mundialmente. E nós temos autores aqui no Brasil que, claro, com certeza, também bebem nessa fonte dessas gerações românticas. Ontem eu disse que eu precisava de mais tempo para o romantismo. No romantismo, a gente precisa explorar um pouco mais. Eu pego referências nos outros percursos da literatura. Porém, aqui, no romantismo, eu tenho forte influência para todos os estilos literários que vêm na sequência, tá bem? Será que eu estou falando muito rápido? Vou tentar ficar menos afoita, tá? Então, por isso lá Voltou. Acho que voltou. Oi? Vamos lá, na nossa terceira geração aqui, marcada, né, esse percurso de data aqui em 1860, a gente chama já de pré-realismo. Ela perde aquela questão do ideal do ufanismo, desse extremo nacionalismo, porém, ela ainda tem algum resquício do ideal de desbravar, de querer escrever de maneira diferente. E essa maneira diferente eu vou transformar esse homem, essa família, esse percurso social, que é quase idealizado, num percurso real. Por isso que a gente chama de pré-realismo. Vocês vão ver no realismo que o homem do realismo, essa personagem do realismo, é a personagem mais parecida com a personagem da vida real. É aquela... eu não vou anular nenhum princípio de verossimilhança que haja nos outros períodos. Mas esse homem realista é o homem que tem dificuldades e ele vai agir de qualquer maneira para superar essas dificuldades, tá? Não somente por ideais. Bom, a gente tem uma data do fim do período romântico em Portugal, que é a questão de Coimbra, né? Que são conflitos lá entre Portugal e Espanha, com dedinho da Inglaterra nesse processo, tá? Ai, Deus, peraí. De novo. Bom, saio de novo do PowerPoint, vou aqui para as minhas anotações. Eu fiz anotações por data, tá? Continuo aqui no percurso do romantismo. Gostaria de falar um pouquinho a respeito dos autores.
que é uma questão bem importante que vocês lembrem período, que é a data, lembrem autores e o percurso social do período, tá? Facilita bastante no processo das respostas das perguntas. Bom, que é importante tratar aqui da questão romântica, primeiro. Do período histórico, família real ainda está no Brasil. Da questão do romântico, que não tem significado atrelado à questão da paixão romântica, do amor romântico, desse amor sentimental, não é sobre isso. E vocês vão encontrar essa questão do amor sentimental desde lá do trovadorismo até o modernismo. Até trouxe até tinha feito uma anotação para colocar no PowerPoint, que é a questão da origem do termo romance, né, que vem de romance, lá da Idade Média, mas é uma questão secundária para se tratar, né, não é uma questão que seja cobrada em vestibular. Bom, vamos lá. Principais características, eu vou traçar para vocês as principais características da segunda geração, que é a geração que mais aparece. Eu dei uma consultada nas provas e o que mais aparece, tá? Bom, a questão do byronismo. O byronismo está atrelado lá à segunda geração, até fiz o fato curioso que o Lord Byron era amigo íntimo da Mary Shelley. E dentro do percurso do byronismo na Europa em geral, nós temos um culto ao que é fantástico. E essa questão fantástica pouco aparece na literatura do percurso português, aparece na literatura brasileira, no percurso português não. Além desse percurso do fantástico, a gente tem a questão egocêntrica, né? Sempre o homem enquanto sujeito principal de todas as ações. Isso vocês nunca percam de mente. Se for uma das alternativas, sim, é sempre esse homem no sentido egocêntrico. A questão do mal do século. O mal do século é essa tristeza exacerbada. Eu já vi nas minhas consultas, não necessariamente, não nos últimos 10 anos, mas em vestibulares anteriores, há bastante tempo, caía muitas questões com relação ao mal do século, inclusive atrelado à questão medieval. Hoje em dia, pouco se fala, mas é bom que vocês saibam que a questão do mal do século é atrelada à segunda geração, né? Esse ideal de tristeza, solidão, e também participa do percurso do egocentrismo. A segunda geração, assim como a terceira geração, tem uma questão de religiosidade também. Sempre que eu falar até esse momento da história a respeito de literatura portuguesa, e quem tiver oportunidade de ir a Portugal também vai ver, que a questão da religiosidade é sempre presente, né? Bom, como característica principal de todo o período romântico? Liberdade estilística, como eu disse, foi a primeira questão que eu trouxe, que é a oposição àquele ideal clássico, uma liberdade de criação, de estilo, a dispensa de regras, como a questão das rimas. O subjetivismo, acho que eu não falei até agora a respeito do subjetivismo. Subjetivismo é a valorização das opiniões e pensamentos individuais da pessoa, né? Então, eu valorizo a opinião de maneira individual. Então, eu posso ter uma personagem ali que cria um percurso, que esse percurso só existe na cabeça dela, só funciona dentro do ideal daquela obra literária. Isso vai aparecer também na literatura, no romance brasileiro, quando a gente trata de temáticas como escravidão, por exemplo, né? Ou como a questão, eu vou falar inclusive com relação ao próprio Guarani, que eu citei aqui antes, do ideal de bondade do indígena brasileiro, que seria capaz, inclusive, de doar a própria vida em prol
da vida de uma outra pessoa que ele julga superior. A ideia de superioridade não está ali expressa na obra, mas está nas entrelinhas. Isso é subjetivo também. O sentimentalismo, com certeza, aparece, né? Exaltação desses sentimentos e muitas vezes não, na maior parte das vezes, esse sentimentalismo não é só o sentimentalismo do amor romântico, tá? Pode ser o sentimento de tristeza, de perda, de desunião. E esse sentimento, muitas vezes, dentro da obra literária, se sobrepõe ao racional. Então, o sentimentalismo e o subjetivismo se sobrepõem ao racionalismo. Quando eu falei lá do mal do século, essa questão do sentimentalismo também está atrelada à questão da tristeza, melancolia e o sentimento de saudade. Então, a gente não deixa para trás aquele ufanismo, né? O sentimento de saudade da pátria, da infância, saudade de tempos vividos anteriores. A gente tem aqui dentro desse percurso romântico a questão da idealização, né? E a idealização não está só pautada em pessoas, não é o ideal da pessoa perfeita, da personagem perfeita, com o ideal de ser humano perfeito. A idealização pode ser para questões materiais, idealização de casas, dentro de uma obra, o próprio Camilo Castelo Branco compõe obras que o grande sonho da pessoa é construir uma grande casa para ter todas as gerações da família vivendo ali dentro. E isso é uma questão da idealização também. Só que essa idealização é vista de forma verdadeira, né? Parece que é o mote da vida daquela personagem. E as personagens são tão verossímeis que elas têm esse padrão de atrelar essa questão a outras questões, como o nacionalismo, como o subjetivismo. Então, a idealização está presente na obra, e não sempre idealização de personagens, podem ser de coisas e cenários. Idealizar, fugir, por exemplo, como aparece algumas vezes, né? Grande desejo da personagem viajar pela Europa. Mas a família não permite, porque dentro do percurso histórico da família, a família escolheu estar naquele território, viver naquelas terras. A gente tem algumas representações, não necessariamente no romantismo brasileiro, mas nós temos algumas sagas dentro da obra literária brasileira que envolve também essa questão do sentimentalismo e idealização, como uma obra chamada O Tempo e o Vento, que é uma família que vive dentro de um território que tem uma luta específica e aquela terra é a vida daquela família. Isso acontece também na literatura portuguesa, tá? Então, pode ser um espelhamento da literatura. Bom, dentro do percurso, a gente tem o culto à natureza também. E aí, quando eu falo da questão do culto a uma casa, por exemplo, o culto à natureza também aparece. E isso também aparece aqui na literatura romântica no Brasil, porque a primeira geração brasileira não é só aquela que fala a respeito do herói indígena, né? A gente tem na primeira geração nacionalismo, e aquele nacionalismo que a gente conhece muito bem, que é o do Gonçalves Dias, né? Que inclusive é um dos poemas mais parodiados em língua portuguesa, e quando eu falo, minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, a gente tem isso também aqui na literatura portuguesa. Os territórios do Alentejo são melhores que outros territórios em qualquer lugar, de qualquer oceano. O mar português é melhor do que os outros mares. Os nossos navegadores são melhores que os outros navegadores. Então, esse culto à natureza em geral, geralmente ao oceano e aos rios, oceanos, e muito a natureza campesina, não muito atrelado à fauna, como é aqui no Brasil. Isso também é influência lá do ideal nacionalista, tá bem? O saudosismo, eu falei que existe esse culto ao passado, a gente chama isso de saudosismo. E muitas personagens têm a necessidade, lá no Alexandre Herculano também,
eles se refugiam nesse saudosismo, né? Parece que a pessoa passa a vida a falar do momento que foi importante. Olha, o momento mais importante de Portugal foram as cruzadas, o momento mais importante de Portugal foram as grandes navegações. A personagem fica ali com esse mote, né? Esse mote saudoso, de tudo que foi anterior sempre foi melhor. Até porque, lembrando, eles ainda estão esperando, né, pelo retorno de Dom Sebastião e ainda estão esperando pelo retorno da família real do Brasil. Autores. Da primeira geração, nós temos o Almeida Garrett, que escreveu peças teatrais, escreveu novelas e escreveu poesia também. Lembro novamente que a grande obra que inaugura o movimento romântico no Brasil é uma obra do Almeida Garrett, que se chama Camões. Mas ele tem outras obras líricas, né, como Folhas Caídas também, que tem... Folhas Caídas tem um reflexo aqui na literatura brasileira, que se chama Pata da Gazela. A gente tem um reflexo aqui de Folhas Caídas na literatura brasileira. As peças, né, do Almeida Garrett, o teatro do Almeida Garrett não é muito difundido hoje em dia, mas nós temos uma peça que é essencial que se chama Frei Luís de Souza. Então existe esse culto ainda à questão do cristã, isso no começo da carreira dele. Falei também sobre o Alexandre Herculano. O Alexandre Herculano começa seu percurso dentro da poesia, depois ele vai para o percurso dos romances. Enfatizo novamente, dentro da literatura portuguesa romântica, o que a gente tem de maiores expoentes são os romances. E aí eu tenho um romance que caiu durante muito tempo na FUVEST, e nós estudávamos na escola lá antigamente, que se chama Eurico o Presbítero. Então, a gente tem essa junção aí do romance com a questão do romance histórico. Mas o Alexandre Herculano é muito conhecido, mesmo assim, dentro do percurso da sua literatura, pelas narrativas de lendas, né? Tem alguns autores que colocam, não narrativas de lendas, colocam como lendas de narrativas. E aí essas lendas, assim, não são como as nossas lendas aqui, né? Não tem o saci dele, mas ele tem lendas urbanas. Tem uma das lendas dele, um dos livros dele se chama O Bispo Negro. Se vocês procurarem no domínio público é fácil, não é um texto muito longo, tá? Tem um outro também, esse eu cheguei a ler lá quando eu estava no ensino médio, que se chama Dama Pé de Cabra, que fala sobre uma senhora lá que aconteceu algo na vida dela para ela ficar com esses pés de cabra. E o Alexandre Herculano é conhecido historicamente pelo seu percurso historiográfico, porque ele fazia a função dele, né, não dava para muitos autores, não era possível viver de literatura, né? Até hoje, eu acho que eu não toquei nesse assunto, nesse percurso, eu falei lá sobre os trovadores pobres no começo da aula de ontem, mas dentro do nosso percurso de literatura em Portugal e no Brasil, em muitos momentos não é possível se viver de literatura. Então, como eu falei da Inconfidência Mineira, por exemplo, eu posso pegar deixa eu ver um autor. O Tomás Antônio Gonzaga. Tomás Antônio Gonzaga, se vocês forem olhar o processo biográfico dele, ele era contador, administrador, trabalhava na Casa Real Portuguesa e era escritor. Assim como o Tiradentes, né, que era contador, dentista e alferes do Exército Brasileiro. Então, não dava para viver, não tinha uma profissão tanto em Portugal quanto no Brasil, que desse para se viver, assim,
de maneira abastada, a não ser que você já fosse herdeiro de alguém. O próprio Camões, como eu disse, morreu com uma pensão muito modesta, né? Ele recebia lá uma aposentadoria do governo português e assim como uma moeda de troca, porque ele vivia exornando o rei falando, olha, eu escrevi sobre o povo português é visto no mundo inteiro, então eu merecia algum agrado. Então, aqui dentro desse percurso, o Alexandre Herculano, ele escrevia tudo isso, mas a principal fonte de renda dele eram esses apontamentos de bens da coroa. Ele fazia inventário para a coroa portuguesa, ele fazia levantamento de joias, e esse trabalho não era tão simples assim. Não pensem que eu vou lá no Palácio Real e vou contar as joias. Em muitos momentos essas joias nem existiam mais, então ele pegava os registros antigos de entrada de joias, ele pegava os relatos históricos, porque às vezes a pessoa ia até o Palácio Imperial e falava assim, olha, vi a rainha, ela portava um colar assim, assim, assim. Esse colar não estava no inventário, então ele tinha que fazer esse registro. Parece uma profissão chata e deve ser chata mesmo, né? Ele devia gostar mais de escrever a respeito das lendas e narrativas. Mas ele era um historiador da coroa imperial. E outro autor é o Antônio Feliciano de Castilho. A gente ouve falar muito pouco a respeito. Eu penso, inclusive, nos percursos dos livros didáticos que eu passei pela escola lá do William Cereja, e às vezes ele aparecia lá em último lugarzinho, mas o Antônio Feliciano de Castilho escreveu algumas crônicas também, ele era cronista, e alguns livros que também eram relatos historiográficos, tá? Bom, eu procurei um pouquinho, nunca vi em nenhuma prova, tá? Então é só para questão de curiosidade mesmo. Um outro autor que era importante no período era o Oliveira Marreca, e ele não tinha também como profissão principal o ato do escrever em si, ele era economista, mas ele escreveu tratados de economia, e a gente precisa levar em consideração que os tratados, os textos historiográficos, os textos escolares, também precisam entrar para essa gama literária, tá bem? Bom, na segunda geração romântica, a gente tem o Camilo Castelo Branco. O Camilo Castelo Branco, que é um dos mais conhecidos, né? Ele é mais conhecido pelos romances. Esses romances dele chegam ao Brasil, inclusive, como manuais do que seria essa arte romântica, né? Da escrita romântica. Dentro desse percurso aqui da literatura escolar, eu acredito não, teve um momento da história que a Folha de São Paulo lançou umas coleções de livros que eram clássicos da literatura. E saiu um dos livros que era do Camilo Castelo Branco, que se chamava Amor de Perdição. Isso lá nos anos 90, tá? Demonstrando um pouquinho a minha idade. E lá nos anos 90, o Amor de Perdição estava lá entre as principais obras da literatura, segundo a Folha de São Paulo. E o Amor de Perdição é um dos romances que tem a maior parte das características do romantismo dentro da literatura portuguesa, né? Ele tem ufanismo, ele é subjetivista, ele tem a questão do amor incondicional, ele tem a questão do amor não correspondido também. Amor de Perdição é um baita romance. Às vezes a pessoa fala assim, não gosto de literatura portuguesa porque a linguagem é muito difícil. O romantismo, a linguagem é muito difícil mesmo, gente. Se vocês pegarem aqui um autor brasileiro, a linguagem também é difícil. É uma das características, né? Essa robustez da linguagem. Esses dias lia com os meus alunos lá da primeira série do médio um trechinho do Senhora, do José de Alencar. E a gente estava lendo ali Senhora e, em vez de falar que a pessoa era fofoqueira, eu falava que ela era gasosa em suas exposições. E aí os alunos falaram, por que ele não falou que ela era fofoqueira? Não, porque tem todo um sentido em ser gasoso nas exposições, né? E esses autores que eu estou tratando aqui,
eles não deixam isso para trás. A questão da leitura é muito robusta, o vocabulário é robusto, tá bem? E eu acho que eu ocupei muitos tempos aqui falando também de romantismo. 8 e 17, mas eu ainda tenho algumas questões a tratar com relação à terceira geração, tá? A terceira geração é marcada por um autor que é mais expressivo, que é o Júlio Diniz. O Júlio Diniz, que todo mundo deve conhecer, né, tendo a minha idade ou não, porque ele escreveu um livro que, inclusive, foi televisionado depois, que se chama As Pupilas do Senhor Reitor. Então, para quem assistiu a novelinha, tem um pouquinho de base do que foi esse movimento na literatura. Mas aí, lá dentro dessa obra, a gente tem a questão do cristianismo, né? Porque a gente tem personagens atrelados à igreja, a gente tem a mocinha da história, a gente tem bandido na história, tem vilão, bandido não, né? A gente considera o vilão da história, diversos tipos de personagens, planas, esféricas, e uma vasta gama de tramas. Então, As Pupilas do Senhor Reitor, dentro da terceira geração romântica, tem ali bastante representação. E aí eu contraponho com a questão da terceira geração brasileira, porque a terceira geração do romantismo português é aquela que já está à beira do realismo, né? São personagens mais reais, mais parecidos com os percursos humanos da realidade. Já no ultrarromantismo brasileiro, na terceira geração brasileira, é uma geração que a gente chama de condoreira, que é a geração da libertação dos escravos. E ela esse percurso no Brasil começa com os autores trazendo poemas, né? É uma geração um pouco mais poética, falando a respeito dos processos de libertação, das lutas por libertação. Ou seja, lá em Portugal, eles ainda estavam, não, a gente tem que manter, isso é grosso modo, tá? Falar que manter a escravidão, porque nós tínhamos muitos movimentos libertários em Portugal, tá? Mas, enquanto a família real portuguesa se negava à libertação dos escravos brasileiros, né, no Brasil, não são brasileiros, são no Brasil, aqui a terceira geração romântica vai para o embate. Então, nós temos pessoas escrevendo e falando a respeito dessa denúncia social. Então, a terceira geração brasileira é da denúncia social. A portuguesa, ela está numa transição do romantismo para o realismo. Tudo bem? Espero que vocês estejam bem. E aí eu vou para outra escola literária, que é o realismo. Espero não me prolongar no realismo, tá? Só um instante para beber uma aguinha. Bom, o que é o realismo? O nome mesmo já dá esse indício, né? Mas por que é tão diferente o realismo do romantismo? Em algumas coisas, né? Em alguns fatos históricos, sim. Bom, primeiro, eu preciso pautar a respeito do realismo. Eu preciso pautar com relação a todo o percurso da literatura portuguesa, inclusive, que a maior parte da literatura portuguesa foi mundialmente reconhecida, né? Sempre teve relevância mundial e sempre tiveram relevância artística, que sempre estiveram atreladas a movimentos sociais, né? Então, a gente tinha lá a questão do feudalismo, depois a questão das revoluções, depois a questão da família real, a questão Coimbra. Então, a gente sempre teve a literatura ali em Portugal atrelada às questões sociais, tá? E para o realismo, não foge desse percurso, né? Contribuem para
dá o detalhamento histórico, inclusive desse percurso dessa família real que vai voltar para Portugal, né? Eles conseguem esse retorno. Bom, o realismo surge na França, né? Não é Portugal que inventa o realismo, embora muitos autores digam que o realismo brasileiro tenha uma grande expressividade, e tem mesmo, a gente tem obras dentro do realismo brasileiro que são extremamente representativas para todos os tempos. Inclusive o Machado de Assis, né, que é o nosso grande representante, é um autor realista, mas o realismo de fato nasce na França. Bom, primeiro, para falar a respeito do realismo, a origem dele, né, o movimento é a expressão do homem como ele é, como eu disse agora há pouco. É um homem que está lá envolvido nos seus conflitos, nas suas imperfeições, só que é um homem que consegue já conviver com isso. A gente não tinha lá no começo do realismo, no final do arcadismo, esse homem que estava em conflito com essa questão entre teocentrismo e antropocentrismo. Aqui já não tem conflito nenhum. O homem é homem, Deus é Deus, e Deus está no lugar dele. E esse lugar não cabe ao homem. Então, não existe mais... Eu sempre digo para os meus alunos, começou o realismo, gente, não existe mais pecado. E, de fato, o homem se aceita como ele é. E ele é falho. E esse homem falho não tem mais o conflito com a divindade. Ele já se aceita como ele é. Bom, apesar de tudo isso, né, os temas que giram lá em torno do realismo português vão atender também ao contexto histórico de Portugal naquele momento. Sempre assim. Tem uma questão social acontecendo, a literatura. O realismo português, ele começa a ser pautado a partir dessa observação de diferenças de classe. A gente não passou lá por um percurso do mercantilismo, a ascensão da burguesia, e aí a gente começa a perceber, não, todo mundo já sabia, na verdade. Mas aqui o homem não é mais racionalista. Esse homem racional percebeu que existem diferenças de classe, né? Não dá para viver num mundo paralelo achando que todo mundo está lá no princípio monarquista, que está tudo bem, todo mundo é rico, usufrui do dinheiro, do ouro que vem do Brasil. Não dá mais. Esse período literário começa em 1865, né? Então, dentro desse período histórico, aqui no Brasil, por exemplo, a gente já passou por questões como a independência, foi lá em 1822, né? Então, Portugal já se desvencilhou, já entendeu que Portugal é Portugal, Brasil é Brasil. Existem alguns movimentos ainda tentando a questão da volta da família real enquanto monarquia brasileira, mas isso se torna praticamente impossível porque o Brasil tem o apoio da Inglaterra, né? A Inglaterra sempre intrometida nessas questões com Portugal. A monarquia portuguesa já tinha sido deposta lá em 1820, né? O Dom Pedro II já começa a brigar com o pai e com a mãe em 1820. Em 1822 ele dá o fim nisso. E aí a sociedade portuguesa liberal começa a ter conflitos de pensamentos, né? A velha monarquia e a sociedade liberal começam a conflitar. Então, isso socialmente já é um problema. Bom, esses problemas eram sociais, a questão dos papéis dos indivíduos na sociedade, né? A quem cabia o quê? E principalmente a forma como o homem se vê perante o mundo, né? Portugal não é um país rico, que sempre pensou que fosse, né? O que quis ser. Portugal não tem mais a grande colônia que tinha e ainda está em processo com as outras colônias, mas as outras colônias não são tão rentáveis quanto a colônia brasileira era. E o Brasil que garantia que Portugal fosse imenso, né? Portugal era muito grande porque o Brasil é muito grande. Então, o Brasil deixou de ser Portugal
Então, existe essa questão também. E a questão dessa vertente monárquica que ainda tem velhos pensamentos, ainda está repercutindo socialmente, né? Bom, então esses embates não são embates físicos, né? Eu não estou entrando em conflito, batalha, guerra, mas estamos enfrentando questões que são filosóficas, existenciais, cívicas, né? Bom, a Europa já estava entrando num percurso moderno, né? A gente já está ali iniciando novas formas de expressão no restante da Europa, na Itália, na França. E Portugal ainda está no conflito da perda da colônia. E isso também impacta na questão cultural na Europa. E aí, embora essas discussões fossem superficiais para o momento, esses ideais filosóficos vão impactando até nas questões científicas, né? E a questão do cientificismo na Europa está muito em alta. Nós estamos aqui com um grande desenvolvimento da ciência no restante da Europa. E Portugal se sente estagnado com relação a isso também. Então, isso é uma questão que vai lá resvalar na literatura. Então, Portugal está atrasado socialmente, economicamente, cientificamente. Portugal está passando por um tempo perdido, como alguns pensadores dizem, né? Eu estou pegando as palavras do John Gladstone. Ele fala a respeito dessa questão de Portugal dentro desse princípio, desse contexto da história. Bom, e aí a gente tem alguns grupos de liberais que são formados por pensadores, inclusive por pensadores que são citados lá na literatura romântica, né? O Oliveira Martins, e a gente tem outros que aparecem também, como Teófilo Braga e o Antério de Quintal, que também entrou na minha coleção de livrinhos da Folha. Eles são críticos de arte, de literatura, e aí eles pensam contra esse pensamento tradicionalista. Eles acham que Portugal tem que ir para frente, independente da questão econômica. Embora todo mundo esteja socialmente ferrado, essa busca por um ideal de crescimento tinha que andar. Bom, e aí a gente tem a questão Coimbra, né, que eu disse há pouco lá no romantismo, que interfere nessa queda do romantismo. Bom, além dessa crítica dos grupos idealistas, né, sobre a questão tradicional, sobre o tradicionalismo português, a gente tem uma diferença entre o que é velho e o que é novo. Lembram-se que lá no romantismo a gente tinha a questão do saudosismo, né, do que era velho, e aí começa esse conflito. Mas o que era bom mesmo? É o velho ou o melhor é que a gente tenha algo novo? Será que o conservadorismo é melhor do que o liberalismo? O mundo está se tornando liberal. E aí, a questão do romance está contrapondo o restante da Europa, porque enquanto o homem português está lá no ideal romântico, porque ele ainda é saudosista de coisas que eram boas, tradicionais, o resto do mundo já está entrando no percurso do modernismo dentro das artes, do modernismo dentro da literatura. O resto do mundo, eu digo, o resto do mundo, Europa. Bom, e existia, claro, um conflito nesse inteirinho, tá? Então, a partir de 1880, começam a surgir debates culturais a respeito dessa inovação da cultura, da modernização da arte, né, de novas tendências da Europa. A Europa começa a olhar para os Estados Unidos também, os Estados Unidos também estão em outro percurso, Portugal está ficando para trás, né? Os Estados Unidos já estão começando a demonstrar seu poderio econômico para o mundo, né? Não tem só a Europa. Os Estados Unidos estão em contato direto ali com a Inglaterra. Então, Portugal começa a olhar para o resto do mundo e perceber que está ficando distante de tudo.
Bom, ocorreu nesse momento até algumas conferências. Ai, meu Deus, será que eu vou lembrar o nome das conferências? Essas conferências eram democráticas, claro, e elas serviam para que as pessoas debatessem de fato, né? E assim, não eram pessoas quaisquer, né? Eram os intelectuais, os literatos, os jornalistas, os políticos debatiam essas questões de classe. Para além de olhar para como é que a gente vai resolver as questões sociais, a gente precisava entender o ser humano ali dentro daquele princípio, né? Não dá para ficar somente nisso. E aí, depois dessas conferências, a gente tem escritos a respeito das conferências e temos poetas e cronistas falando a respeito, né, desse novo ideal de homem, construindo um novo ideal de homem. Mas é um homem que também está sendo ali ilustrado, refletido no que o restante da Europa já estava fazendo. E aí, a esse momento, a gente chama de início do realismo português, né? Da questão Coimbra são esses conflitos sociais, né? Para dali para frente a gente começar a construir um novo percurso. Bom, vou tentar me encurtar, porque o realismo português tinha características bem específicas diferentes de textos do restante da Europa, né? Porque ele era focado em apresentar um homem como um ser imperfeito, mas não era qualquer imperfeição, né? Era um homem incapaz de olhar à sua frente. Ele era aquele homem imperfeito, saudosista. Então ele pegou uma característica que já existia, vamos criticar essa característica que já existia. Isso é típico da literatura portuguesa, né? A gente já está criticando costumes desde lá do trovadorismo, desde as cantigas de Scarlatti Maldizer, desde o movimento humanista. A gente está ali criticando socialmente, vamos ali para a crítica social pautada em literatura de qualidade. Bom, e esse realismo foi tratado de duas maneiras. A primeira maneira é a prosa realista. Bom, e o principal autor da prosa realista também era um cara que estava lá nos meus livrinhos da Folha de São Paulo, que é o Eça de Queiroz. E o Eça de Queiroz é muito importante aqui para o nosso percurso, porque ele é um dos autores que mais caía, de literatura portuguesa, que mais caía no vestibular, na história dos vestibulares, né? O Eça de Queiroz, ele escreve um realismo que é pautado nesse movimento de falsa moralidade, ataques à burguesia diretamente, ataques à religião, ao governo, ao Estado em si, né? E aí ele vai desfazendo esse processo do homem. O Eça de Queiroz tem uma obra, aí eu vou tratar de uma obra específica, muito importante, chamada Primo Basílio, né? Todo mundo acho que deve conhecer, né? Eu sempre acho que as pessoas devem conhecer e às vezes não. O Primo Basílio, ele é muito espelhado, muito parecido com uma obra do Gustave Flaubert, que se chama Madame Bovary. Até a estrutura das personagens. A Madame Bovary é uma moça que é casada lá, ela até ama o marido, mas é um casamento por interesse. Aí um dia ela estava lá, sem fazer nada, e ela trai o marido, e aí começa o conflito da moça que tinha que ser perfeita, trai o marido, e aí ela fica doente, né? Conta, não conta, começam os conflitos na casa dela, começam as chantagens, enfim, ela não sabe se conta, mas o ideal, o desejo cristão dela faz com que ela conte, ela tá doente, morre. Sempre todo mundo morre no final do realismo. E isso vai refletir aqui na obra do Eça de Queiroz, que também tem uma Madame Bovary na vida dele. Ele tem a Luísa lá do Primo Basílio, que é a mesma coisa, ela casa com amor, mas é por interesse. E aí um dia o primo vem do Brasil, e aí já começa ali aquela intersecção entre a literatura portuguesa e a brasileira. O Basílio é brasileiro. A personagem é brasileira. E aí não é qualquer personagem brasileira. Esse primo vem do Brasil fazer negócios, mas não é qualquer primo. Ele tem aquela pele morena, ele usa aquele terninho branquinho de linho, né? Ele parece o Zé Carioca. Eu sempre falo para os meus alunos, pensem no Zé Carioca.
No filme, o Basílio, se não me engano, era o Marcos Paulo. Então pensa no cara moreno, né? Alto, bonito. E aí a Luísa lá, que é branquinha, magrinha, aquele ideal da portuguesa que está guardadinha na caixinha de vidro, tem um caso com o Basílio, né? E não era qualquer caso, era com o brasileiro. Porque, e não é porque, né? Ele não deixa expresso em nenhum momento, mas existe a lascívia do povo brasileiro colocada ali. E aí, na nossa literatura, o Machado de Assis não se aguenta. Ele fala assim, não, como você põe lá a personagem brasileira? Tudo bem, você vai colocar o cara? Vou acabar com a sua obra. Eu vou criar uma história também que tem traição, só que não tem traição. Quero ver se você acha essa. Não é assim, não é essa conversa que ele tem com essa de Queiroz, mas o essa de Queiroz tem correspondência trocada com o Machado de Assis. E muitas correspondências, eles se correspondem com certa frequência, falando, inclusive, desses processos de construção da literatura. Então, o essa tem por função trazer esse falso moralismo dessa burguesia em ascensão. E essa burguesia que é burguesa, mas que deve a vida, deve a alma, deve tudo. Bom, até me emociono com o realismo, né? O realismo é muito bom. E aí a gente tem a poesia realista também. A poesia realista portuguesa, ela vem para questionar o processo da poesia. Lembram-se que lá no romantismo, a questão do formato já tinha sido quebrado, e aqui continua, né? A poesia também questiona valores, também questiona os fatos cotidianos, a política, a vida após a morte, enfim. E a gente também tem a ruptura da estrutura, né? E o formato dessa poesia aqui no realismo. Bom, Portugal ainda não aderiu ao modernismo, mas modernismo já está entrando em Portugal através do realismo, tá? Minhas palavras, não está em autor nenhum. Mas quando a gente faz a análise dos poemas, a gente já vê muito do percurso romântico do resto da Europa aqui nessa poesia portuguesa. Bom, o realismo português traz esses valores desconstruídos. A gente tem um grande crescimento das personagens. Uma coisa que eu não falei sobre o romantismo é que o romantismo é extremamente detalhista na caracterização de personagens, de cenário, detalhamento. Isso é muito importante. E aqui no realismo a gente continua nesse percurso de detalhamento de ações, de personagem. Então dá para saber, quando eu digo lá que o Basílio tinha lá o terninho de linho branco, né? É porque dentro do processo de descrição da personagem dá para saber tudo da personagem. Os autores não deixam escapar os detalhes. E esses detalhes é que trazem elementos de subjetividade à literatura, né? Eu consigo enxergar a personagem ali na sua questão externa, na construção da personagem entre corpo e cenário, mas eu também tenho o descritivo de narração de sentimentos e de ações. Tudo bem até aqui. Bom, eu vou para nossa próxima. Acredito eu que, como eu falo demais, vai ficar um pouquinho das nossas escolas literárias para amanhã, mas é bem pouquinho, tá? A nossa próxima escola, nosso próximo período é o naturalismo. E assim, não dá para dizer que existiu uma diferença, uma separação entre realismo e naturalismo, porque o realismo e o naturalismo conviveram no mesmo momento histórico. Enquanto eu estou lá fazendo essa crítica social, eu estou criando um outro movimento artístico-cultural. E esse outro movimento artístico-cultural também está ali tratando desse homem em conflito social, permeia o mesmo tempo histórico, tá? Então, eu estou ali no século XIX ainda, tratando de uma outra estrutura artística cultural. E o naturalismo, ele, para além da literatura, ele atinge muitas artes plásticas em Portugal. E ele é considerado, tem alguns autores brasileiros, né, o Alfredo Bossi mesmo diz, que o realismo seria
o bracinho mais radical do realismo. Então, se vocês acham ali que essa de Queiroz já estava pegando pesado, falando mal da mulher do cara, imaginem como é o naturalismo. Bom, o naturalismo surge na França. E tem grandes obras que vão espelhar a literatura portuguesa, né? Grandes obras não. Vou dar um exemplo, o naturalismo surge com o Émile Zola, na França, com a publicação de uma obra chamada Germinal. Bom, o Germinal é publicado lá em 1870. 1870, isso. E essa obra fala de uma maneira mais crua, assim, mais, eu diria péssima, de uma maneira péssima das condições de vida dos trabalhadores, porque ali eu estava falando de sociedade, eu estou falando da burguesia, mas o naturalismo não fala somente sobre a burguesia, fala sobre mão de obra, né? E aí essa mão de obra lá em Portugal é uma mão de obra explorada também, né? Não é o percurso da escravidão em si, a escravidão do homem externo, do homem africano, do indígena brasileiro, a escravidão do próprio povo. As pessoas trabalham muito, muitas horas por muito pouco, elas chegam a passar fome. E esse processo, inclusive da fome, a gente nem imagina, né? É Portugal, um país de primeiro mundo, está na Europa. A Europa inteira passa fome em alguns períodos, né? A gente passa por períodos de guerra, a gente passa por períodos de pestes, de pragas, de doenças. E Portugal não escapa desses períodos, então a gente passa por um período de fome em Portugal, né? As questões sociais lá que aparecem no realismo, elas surgem aqui mais escancaradas no naturalismo. O naturalismo, ele é muito influenciado pelas obras da teoria evolucionista do Darwin. Então, Darwin já está aqui, né? E eu não falei anteriormente sobre o cientificismo. O cientificismo está ali pautado nessa questão das teorias da evolução, a descoberta de novos remédios, de novas medicações. Só que isso existe para uma Europa rica, para as pessoas que têm condições. Imaginem vocês, né? Final do século XIX, as pessoas morrendo de gripe, morrendo, você corta o dedo, pega uma infecção e morre. E esse é o questionamento do homem europeu também. Se algumas pessoas podem ser salvas, por que não todas as pessoas podem ser salvas? E isso reflete lá na literatura, tá? As características do naturalismo. As características do naturalismo, tá? Primeiro, polêmica nos temas. Depois, crimes, adultério, incesto. Uma das primeiras vezes que a homossexualidade... Oi. É uma das primeiras vezes que a homossexualidade aparece na literatura portuguesa também, de maneira escancarada. E a questão da pobreza, sempre, sempre. A pobreza, a miséria. Existe cientificismo dentro do percurso da narrativa, né, dessas narrativas. A ciência aparece ali como pano de fundo. E aqui na literatura brasileira também, né? A gente tem um conto chamado A Causa Secreta, do Machado de Assis, que ele mistura ciência, loucura, escravidão, tudo dentro do mesmo conto, traição, tudo dentro do mesmo conto. E aqui, dentro do percurso naturalista, a gente tem a questão da hereditariedade. Lembrem-se que o homem, né, estava extremamente preocupado com o passado, com a família, e aí a gente tem aqui nesse percurso naturalista o questionamento de que o homem está fadado a algumas coisas. Tem coisas que não têm salvação porque existe o caráter hereditário. Então, inclusive a questão caráter e a questão moral, eles atrelam a questão da hereditariedade, né? Parece absurdo, só que não.
as questões sexuais, né, manias, necessidades fisiológicas também aparecem. Então, existem uma série de questões que são abordadas aqui nesse naturalismo. Naturalismo reflexo, lá, volto a dizer, da literatura francesa, aparece muito aqui na literatura brasileira. Em Portugal, como é que isso aparece, né? Como é que a gente aborda esse naturalismo? Com relação ao naturalismo português, a gente tem uma obra também, como eu gosto de fazer citação, chamada O Crime do Padre Amaro. O Crime do Padre Amaro tem no cinema, passa nos canais da TV paga. O Crime do Padre Amaro, que foi publicado lá em 1875, é de uma pessoa que a gente já conhece, que é lá o Eça de Queiroz. O Eça de Queiroz escreveu pelo Basílio e escreveu o Crime do Padre Amaro. E dentro dessa obra, ele traz uma questão muito importante, né, para além da hereditariedade, que é um padre extremamente humano, né, não tem nada de divino nesse padre, e ele comete, ele tem relações com uma moça que está sob os cuidados dele, a família deixa essa moça aos cuidados dele, e ela fica grávida e ele nega esse filho até o fim, né? E aí ele tem as perversões sexuais dele, porque inclusive ele tenta mantê-la vestida, ele faz questão de a todo momento, tem a procissão na igreja, vai lá, vestida de Nossa Senhora, porque eu gosto de te ver de Nossa Senhora. E é assim, até chocante para a literatura na época, né? Então, no naturalismo, é aquele realismo lá, só que com todas as perversões possíveis. Tudo bem? Raquel, Oi. tem uma pergunta no chat, que está falando assim, que quando você menciona o homem, né, você está se referindo à humanidade, mas que também tem a questão da mulher, que ela não tinha voz, né? Então, não sei se essa relação entre, porque essa é uma questão mais contemporânea, né, da mulher. Acho que, não sei se era isso que a pessoa queria dizer, mas ela estava perguntando dessa relação da mulher ter voz, da questão do homem. Bom, não entendi qual o percurso da história, mas em nenhum percurso da história a mulher tem voz, né? E a gente remete até os dias de hoje, estamos na luta. Mas a questão da mulher na literatura ter voz, vocês me viram citar alguma autora até agora? Até agora eu não falei de nenhuma mulher representativa. Inclusive, dentro da representatividade, eu só citei a Mary Shelley, que inclusive na publicação inicial do Frankenstein, ela publica no nome do marido, ela não publica no nome dela. 20 anos depois é que a obra aparece em nome dela. Então, a questão da mulher dentro desse percurso da literatura do arcadismo, eu vou voltar do arcadismo para cá. Primeiro, não, vou voltar um pouquinho antes, do classicismo para cá. No classicismo, a mulher era só a figura, fazia parte do cenário, né? Estava lá a moça como uma pessoa amada e inatingível. Aí depois eu vou para o barroco. A moça é comparada à Virgem Maria, é inatingível. E é só para citar, tá? Arcadismo já tem a mulher lá que não é mais inatingível, ela é um objeto. Se eu penso em Marília de Dirceu, por exemplo, do Tomás Antônio Gonzaga, estava lá posta Marília e Sossego. A Marília estava deitadinha lá na réu e o cara encheu o saco dela. Era só personagem. Eu tenho a mulher fazendo toda a ação aqui a partir do romantismo. Eu tenho a mulher dentro da obra romântica já participando da ação, tá? Não tem muita fala, não tem muita ação, é masculina. Eu tô falando grosso modo, tá? Porque se eu pegar obras específicas, eu tenho personagens femininas específicas. Mas, grosso modo, no geral, dentro de todo esse percurso, eu tenho mulheres pouco representativas. Eu tenho uma mulher representativa lá, quando eu falo do Eça de Queiroz, do Primo Basílio, mas qual o papel dessa bendita mulher representativa? É da traição. Ela está ali para trair o marido. E aí a gente começa até a questionar, né? Ai, coitada, né? Ela toda a vida foi só tida como objeto, a hora que alguém dá uma atenção para ela, ela vai lá e trai o marido. Poxa vida, né? Coitada do marido. A gente até questiona isso. Eu não digo hoje, século XXI.
mas uma leitura mais atrás, né? Se a gente pega a crítica literária de 30, 40 anos atrás, a questão da Luísa, ela era entendida, inclusive, enquanto personagem que sofria com a ação masculina, mas nada perdoava a traição dela, ela traiu o marido. Então, essa mulher aparece, inclusive, como traidora. Hoje, eu falava com os meus alunos, e eles têm 15 anos, né? Nós estávamos lendo lá o trechinho do Senhora, e eles acharam a Aurélia espetacular. Só que dentro da própria obra, a gente tem um questionamento das outras personagens sobre o papel dela. E eu falei assim, gente, vocês têm que pensar que o José de Alencar, ele entra dentro de um percurso marxista conservador. Então, a gente tem um conservadorismo aqui. E até dentro da obra do Machado, se a gente for esmiuçar bem, existe a questão da mulher ali enquanto objeto, enquanto só parte do cenário, né? E o homem que movimentação. No final, a personagem masculina, movimentação. A gente vai ter mesmo a Mary Shelley escrevendo, quem movimenta as ações são personagens masculinas. Até a criatura que ela inventa, né? A criatura que é inventada lá pelo Victor Frankenstein é um personagem masculino. E quando ela cria uma criatura, quando a criatura pede uma parceira, é só uma parceira para fazer companhia. Então, a gente não tem a mulher como representativa aqui nesse percurso, tá? É muito difícil, muito difícil. E autoras femininas representativas, gente, desculpem, muito menos. Me desculpem não, né? Que peça desculpa a história. E aí eu vou pensar mais além, né? Personagens representativas e negras dentro desse percurso da história, também só como cenário ou só como objeto cênico. E vai ser difícil também essa personagem com voz, né? Sempre ou como um lacaio, ou sempre como um empregado. Lá no Primo Basílio, a gente tem a Juliana. A Juliana é a serviçal lá da casa da Luísa. E ela que movimenta toda a ação da chantagem. Mas aí a gente tem uma personagem feminina, num grau inferior, porque ela é serviçal, ela é empregada. E ela também tem uma atitude que não é nada nobre. Ela faz a chantagem, ela tenta instituir, em vez de tentar instituir a questão da salvação para a Luísa, não, ela ajuda a Luísa a pecar mais, porque a Luísa mente, ela rouba. Então, a gente tem personagens femininas ali construídos para que não deem certo, né? Mas são essenciais para a montagem dos cenários, para a montagem da literatura. E não é meu discurso feminista, não, gente. Podem ler as obras literárias, podem ler, esmiuçar, podem fazer como quiserem. E aí a gente tem dentro desse percurso da literatura, no Brasil já, as personagens que são tidas como emancipadoras, como é o caso da Capitu, lá do Machado de Assis, que entra dentro do percurso realista, mas a Capitu também é acusada de traição, ela também é secundária. Quem faz a narrativa é o marido, é o Bento, né? E a gente tem lá dentro do realismo brasileiro o Cortiço. O Cortiço, que é uma obra essencial do realismo brasileiro, as personagens femininas também são secundárias. A gente tem lá cenas e cenas falando da Rita Baiana, né, que ela é sensual, mas o papel dela ali na obra é movimentar as ações para que um homem branco, ou melhor, um mulato, se sirva dela, ou que ela seja objeto de desejo de outros personagens masculinos. Então, ali a gente não tem, né? Mas aqui, isso é papel da crítica. E aí, quando vocês forem tratar disso, gente, dificilmente essa questão da crítica cai como questão do vestibular. E o que é cobrado muito, 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 eu vou falar amanhã, quando a gente for falar da literatura contemporânea, o que cai muito, muito, muito mesmo, são as questões sociais atreladas aos papéis desses personagens, né? A questão social, como é que eu falo lá da questão social da mulher, lá da Luísa, dentro dessa de Queiroz? Isso aparece. Como eu trago da questão social de uma Carolina Maria de Jesus dentro de um percurso literário brasileiro, em que ela é autora e é personagem.
Então, nós temos diversos percursos. E hoje em dia cobra-se muita questão social, né? Porque querem muito saber qual é a sua opinião, e não é opinião política, não. É opinião sociológica. Como é que você vive, convive em sociedade sociologicamente? Gente, meu Deus, eu falo demais. Faltam 3 minutos para as 9. Como ficamos? Temos mais perguntas? Fui prolixa hoje? Não, você foi perfeita como sempre. Como é que está o seu tempo? Porque a gente tem mais amanhã, né? Você consegue dar conta do conteúdo? Consigo, faltam 5 períodos literários, assim, que são bem próximos também. Quando um é próximo ao outro, como o realismo próximo do naturalismo, é tranquilo. E eu planejei o tempinho dos questionários também, não saio daqui sem exercícios. Professora Raiz. Então, tá ótimo. Com relação às perguntas, havia essa que a Silvana já manifestou, tinha algumas questões a respeito de autores, mas a gente já respondeu, né? Então, com relação à perguntas, eu acho que tá ok. A gente não tem nenhuma pergunta no chat para ser respondida. Então, a gente pode deixar para dar continuidade amanhã, e aí a gente continua viajando aí por esse tempo tenebroso em alguns aspectos, mas bastante entusiasmador em outras. Nossa, saiu, gente, não está saindo a palavra. Com certeza, muito entusiasmo aí também nessa história toda, né? Está sendo maravilhoso viajar com você aí por todo esse tempo, viu? Parabéns mais uma vez. Mais uma vez, gostaria de agradecer em nome de toda a equipe, de todo o grupo de Unipolos, da Unicel, dos alunos aqui presentes. Muito obrigada por doar seu tempo. Olha, gente, a Raquel hoje veio direto para o Polo para vir e ficar aqui mais tempo para preparar essa aula para vocês. Olha, Raquel, a gente não tem palavras para agradecer. Ela está aqui comigo, gente. Eu estou numa sala, ela está na outra, para não dar interferência de som. Mas olha, a gente não tem palavras para te agradecer, Raquel. Muito obrigada. E a gente tem muito orgulho de saber que você aqui é uma das nossas alunas, apesar de você já ter inúmeras graduações, né? Pós-graduação, né? Já tem uma vida acadêmica bastante significativa, exemplar, e que os nossos alunos se inspirem em você. E não fique na primeira, na segunda, na terceira graduação, né, gente? Estudar não tem fim, é muito legal. E o mais bacana é saber o quanto você é feliz de estar contribuindo com o ensino público, porque a gente sabe que é sua paixão e é a nossa também. Gente, muito obrigada. Lembrando que nós vamos colocar aqui a lista de presença, é importante que todos vocês assinem. O pessoal que está me auxiliando aí, se puder colocar a lista, eu agradeço. Não sei se a Flavinha ainda está aqui. Se puder colocar, senão eu coloco já já. Deixa eu só encerrar aqui. E, pessoal, fiquem atentos, né, no nosso grupo de WhatsApp, que nós vamos continuar publicando as próximas aulas. Então, amanhã a gente tem mais uma aula com a professora Raquel. A professora Raquel apresentou a irmã dela, que vai dar técnica de redação. Em breve a gente passa as informações. E quinta-feira nós teremos aulas com o professor Vinícius, mais uma aulinha de matemática aí para vocês. Gente, uma ótima noite para vocês, um ótimo descanso. E Raquel, você tem novamente a palavra para encerrar, e depois de você a gente encerra aqui a nossa aula de hoje. Muito obrigada, viu? Uma ótima noite para todos nós. Muito obrigada, boa noite. Agradeço imensamente quem ficou comigo aqui, conosco até esse momento. Sei que é muito difícil, muitos de vocês trabalham, mas vale a pena se esforçar, vale a pena estudar. É um ótimo percurso que vocês estão escolhendo para estudarem na Univesp, viu, gente? Vale muito a pena e dediquem-se, que é essencial, a dedicação é sempre essencial. Muito obrigada, boa noite, bom descanso a todos e a todas. Muito obrigada, gente. Uma ótima noite para todos. Vou encerrar a reunião para todos e até amanhã, se Deus quiser.